Simples assim, ó, fiz 3% aqui só no tempo de gravar um vídeo e começar a editar para você. Se você quer começar a ganhar dinheiro operando como day trade no mercado futuros de criptomoeda, é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, na prática, sem enrolação, sem muita teoria, da forma mais simples possível. Mas antes da gente começar aqui, eu vou te ensinar a criar conta aqui na Margex, que nem precisa de KYC, você vai ver que só usando o e-mail você já cria a conta rapidamente, começa a operar no mercado futuros. Eu preciso te falar de algumas coisas que você vai precisar. Alguns requisitos mínimos. Primeiro requisito mínimo é você saber o básico do básico do básico do básico do básico de análise gráfica. O que seria o básico do básico do básico? É saber identificar topo e fundo, certo? Só isso que você precisa. Se você não sabe, não se preocupa que aqui eu vou te dar uma palhinha, mas eu aconselho que você pesquise aí Análise Gráfica, canal do Marinho, que vai ter um outro vídeo eu falando só sobre isso, sobre o básico da análise gráfica. Segundo requisito, gerenciamento de risco. Esse é o mais importante de todos. O mais importante de todos, que é para você não perder dinheiro. Porque operando no mercado futuro, da mesma forma que você pode ganhar muito dinheiro, você pode perder tudo. E é literalmente perder tudo. Não é igual pool de liquidez que sai do range, seu capital diminui, mas você continua com os tokens lá. Aqui você literalmente perde, sua conta vai a zero e acabou, meu filho. Seu dinheiro, vapo. Então, você tem que ter gerenciamento de risco para fazer isso. Qual que é o ideal? Quando você for começar, o ideal é que você pegue nunca mais do que 5% do seu salário atual para começar. Ah, Marinho, eu ganho 3 mil reais por mês. Beleza, você vai começar com 150 reais, cara. Ah, mas vai dar uma merrequinha. Não é problema meu. Se você quer começar com mais, vai fazer renda extra e pega 5% da renda extra que você fez para poder jogar na operação. Se você acha que é pouco, dá um jeito de ganhar mais dinheiro. Não vem achando que aqui é a casa da sogra da mãe Joana que você vai colocar 100, transformar em 1000 e virar o bichão, porque não vai. A maior probabilidade é que seus primeiros traders, suas primeiras operações, você vai perder. E você tem que estar preparado para isso. Por isso, o gerenciamento de risco é essencial, cara. Para você não se quebrar, para você não ficar em depressão, para você não meter o pé pela mão. Nunca faça empréstimo para operar no mercado de day trade. É a pior merda que as pessoas fazem, achando que não, eu sou o bichão, vou pegar um empréstimo, vou multiplicar a grana e vou fazer a moeda e vou pagar o empréstimo e vou ficar rico depois disso. Não vai, irmão, não vai. A maior probabilidade é que você perca até que você realmente aprenda. E mesmo depois que você aprender, você precisa continuar mantendo a porra do gerenciamento de risco, porque é isso que vai te livrar de ter dor de cabeça no futuro. Agora que eu já fiz a introdução, vamos para a parte prática, começando aqui na Margex, levando em consideração que você já saiba pelo menos identificar topo e fundo olhando um gráfico. É tudo muito simples, ó. Eu vou acessar a Margex aqui num outro navegador, que naquele eu já tenho uma conta criada, e eu vou criar uma conta agora para você ver a simplicidade da parada, ó. Vou clicar ali, ó, Sign Up. Sign Up, ao invés de eu preencher aqui, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, no Google. Tá vendo? Gzinho, vou selecionar meu e-mail e vou fazer o login usando o meu e-mail, a minha conta Google. Ok, vou fazer o CAPTCHA. Tô criando uma conta nova, tá? Tá lá. Welcome to Margex. Quando você cria a conta, é exatamente essa tela que você vê. Beleza? Vou fechar aqui e tá tudo bem. Caímos já na tela. Cara, se eu quiser eu já posso começar a operar. Precisei mandar documento? Não. Precisei falar a cor da cueca que eu tô usando agora? Não. Precisou do meu RG? Não. Passaporte, foto, QIC? Não. Não precisou de absolutamente nada. Ou seja, uma conta dessa, o rei das selvas nunca vai ficar sabendo das suas operações. Então, assim que eu entrei, essa é a primeira tela que eu caí. Parece tudo muito complexo, tudo muito confuso, mas antes, o que a gente vai fazer? Você vai clicar ali, ó, em Wallet. Então, aqui na sua Wallet, a primeira coisa que você precisa fazer é adicionar o dinheiro que você vai usar para essas operações. Tanto você pode vir Bui Cripto. Então, se você, por exemplo, quiser comprar reais aqui, você vai ter algumas opções, até mesmo como Pix, muitas vezes. Vamos ver aqui. Ó, o mínimo seria 53, 100 reais, ó. Então aqui eu tenho as opções de pagamento, tem Pix, tem cartão.
Não aconselho que você use o Pix, porque para fazer Pix aí você já sabe, né? Aí tem que fornecer dados, tem que fazer várias coisas. Então qual que é a forma mais simples, na minha opinião, de você começar? Você vai lá na wallet, clica ali, ó, deposit. O que eu vou depositar? Dólares. USDT. Qual blockchain? Da Polygon. Beleza. Então eu posso simplesmente pegar esse endereço aqui. Copy address. Ó, beleza. USDT da Polygon, tá? Endereço copiado. Eu venho aqui na outra tela, abro minha carteira da Polygon, minha MetaMask. Vou pegar aqui $50 em USDT e vou mandar. Continue. Ok. Pronto, já mandei a grana aqui. Vamos voltar aqui para o wallet e vamos atualizar. Demora aí uns 5 minutinhos até cair. Inclusive, não foi nem 5 minutos, ó, já tá aqui disponível os $50 que eu mandei. Agora preste atenção. Se eu tivesse só $1.000 investido, esses 50 representaria 5% do total do capital que eu já tenho investido em outras coisas. Eu tenho muito mais que isso. Não vou te falar aqui o valor exato, não é tanto assim, mas também não é tão pouco. Então esses $50 é menos de 5% do total de grana que eu tenho investido. Se eu perder esses $50, eu vou ficar triste? Claro que eu vou ficar triste. Ninguém gosta de perder dinheiro. Mas isso aqui vai me deixar em depressão? Não. Vai me deixar quebrado? Não. Vai fazer com que eu não consiga pagar o meu aluguel? Também não. Vai fazer com que falte comida na mesa da minha casa? Também não. Então isso é muito importante, cara. Nunca meta os pés pelas mãos. No início, você vai mais perder do que ganhar. E mesmo depois, quando você aprender a operar de verdade e começar a ter bons resultados, ainda assim, você precisa sempre manter o gerenciamento de risco para você não se lascar. Porque já vi histórias de traders que eram milionários, ficaram milionários fazendo trade e acabam achando que tem o rei na barriga, achando que sabe tudo e perde toda a sua fortuna em uma única operação. Muitos até chegaram ao extremo por causa disso. Então, cara, nunca deixe de gerenciar o risco. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, tá? Agora sim, o dinheiro já tá aqui, a conta já tá aqui linda. Primeira coisa que eu vou fazer é clicar ali em Trade. Porque é aqui onde a brincadeira vai acontecer, meu irmão. Então, primeira coisa que você tem que prestar atenção aqui antes de começar a sua operação no futuros. Aqui do ladinho esquerdo, eu tenho ali o que eu vou usar para o meu trade. Já selecionei o SDT, beleza. Eu tenho as opções de limite e mercado. Em limite, eu vou agendar um trade, agendar uma transação para quando bater o preço que eu gostaria. Em mercado, a transação começa na hora que eu apertar. Aqui embaixo você tem a margem. Você pode escolher margem isolada ou margem cruzada. Qual que é a diferença de uma para outra? A margem cruzada é a margem dos loucos. Então imagina que eu comecei a operar, fui ganhando grana e tô com $1.000 aqui na corretora e tô usando margem cruzada. No dia que eu errar uma operação e não usar um stop, eu posso perder esses meus $1.000, porque toda a grana que eu tiver dentro da minha conta vai ser usada como garantia das minhas operações. Então, a margem isolada é para quem está começando e ainda está aprendendo e ainda vai fazer muitas operações para perder grana. Comece com a margem isolada, certo? Aqui do lado da isolada você tem a alavancagem, né? Quanto você vai alavancar? Então, vou alavancar em 10x. Se eu fizer uma operação usando $10 alavancada em 10 vezes, quer dizer que a minha operação vai ter um valor de $100. Por quê? Eu estou pegando dinheiro emprestado da corretora para alavancar. E da mesma forma que só alavanca os meus ganhos, alavanca também as minhas perdas. Então, você tem que tomar cuidado com isso, certo? Então, entendeu? A ordem é mercado, ordem e limite. A diferença da margem cross para a margem isolada e a alavancagem que você vai usar, você já pode começar a planejar uma operação aqui no trade. Primeira coisa, qual alavancagem utilizar? Você vê que aqui a Margex deixa você usar até 100x de alavancagem. Mas vou te dar um exemplo, ó. Vou colocar aqui 100x só para você ver, vou clicar em confirmar. Tá lá 100x. Agora, eu tenho $50 ali. Se eu usar 100% do meu capital, 50 vezes 100, quer dizer que eu vou estar fazendo uma operação com $5.000. Imagina que o Bitcoin andou 1% para cima. Se ele andar 1% para cima,
dependendo da operação que eu fizer, né? Então vamos imaginar que o Bitcoin andou 1% só. Se ele andar 1%, quanto que é 1% de 5 mil? 50. Ou seja, se ele andar 1% a favor da minha operação, eu dobro o meu dinheiro em... Falhou. Eu dobro o meu dinheiro em segundos. Agora, se ele andar 1% contra a minha operação, eu perco todo o meu dinheiro. Entendeu? Ó, só para você ter uma ideia. Nesse exato momento, ele está em 92.100. Vamos supor que eu fosse abrir aqui uma operação de long, que é apostando na alta. Quando eu clico abrir, olha só o que ele mostra para mim. Ele está a 92 mil agora. Então, se ele chegar a 91.200, eu sou liquidado. O que quer dizer? Eu perco esses $50 de uma única vez. Qual que é a probabilidade do Bitcoin que está agora a 92 mil chegar a 91.200? A probabilidade é muito alta, meu irmão. Então, quanto maior for sua alavancagem, maior vai ser seu risco. Maior vai ser os seus ganhos, só que maior vai ser seu risco também. Então, você tem que tomar cuidado. Então, se eu diminuir aqui, ao invés de usar todo o dinheiro, vou usar só 50%. Beleza, dá na mesma. Se eu colocar BUI, ao invés de usar os $50 que eu tenho, eu vou estar usando 25. Só que minha operação vai ser com 2.500. E se eu colocar aqui, dá na mesma. Ó. O preço estimado de liquidação continua em 91.200. Então, a chance de eu perder toda a minha grana dessa operação é muito alta. Não vale a pena. Se você é iniciante, você é louco usar uma alavancagem de 100x para quem está começando. Você nunca vai fazer isso. Você está começando, você vai na alavancagem mais de boa. Você vai pegar margem isolada e a sua alavancagem que você vai usar inicialmente vai ser no máximo 10 ou 20, vai. Até 20, beleza. Mas não exagera muito não. Deixa aqui em 10, ó. Vou alavancar em 10x, beleza. Aí olha só alavancando em 10x como seria mais tranquilo. Vou colocar aqui uma operação com todo o meu capital. Eu tenho $50. Alavancado em 10x seria como se eu estivesse operando com $500 e a cada 1% que o ativo andar, eu ganho 5. $5 a cada 1% que o ativo andar. $5 representa 10% de todo o meu capital. Então, se o ativo andar 1%, e eu ganhar $5, eu já fiz 10% de lucro em um único dia. Da mesma forma, eu posso perder esses 10% em um único dia. Mas só para você ter uma ideia, eu vou clicar aqui de novo na operação de long, de BUI, e olha o meu preço de liquidação para onde foi. Alavancando em 10x. Eu só perco minha operação e todo o dinheiro que eu usar nesse trade se o Bitcoin chegar a $83 mil. Tô mais seguro aqui ou não tô? É mais fácil ele chegar e derreter para 92 ou para 83? Aliás, para 91 ou para 83? Então você vê que a alavancagem, da mesma forma que ela alavanca os seus ganhos, alavanca os seus prejuízos. Então você precisa saber como usar isso. Tá começando agora, não entende nada. Tá aprendendo ainda no day trade? Vai na moral. Você vai alavancar só 10x. E olhe lá, hein? Podia alavancar 5, 3... realmente para você aprender. E outra, do seu capital inicial que você colocar aqui, você não vai usar tudo num trade só, tá? Você vai usar pouco. Você pode usar ali 10% do seu capital. Beleza. 10% já é o suficiente. Por quê? Usando 10% do seu capital, você vai ter a chance de fazer 10 trades para poder perder todo esse dinheiro inicial. Então você tem 10 chances para perder a sua grana toda. Aí você não vai gastar tudo de uma vez. Então nessas 10 chances, provavelmente uma ou duas você vai ganhar. Só que o que é mais importante é que no começo você aprenda, cara. Que operar no futuros é tudo muito incerto, é tudo muito louco. Então o mais importante é que no começo você aprenda o que você está fazendo. Agora que eu já te dei toda essa introdução de operação, de proteção, para você não sair perdendo dinheiro à toa, vamos aqui para a prática de como que eu faria. Eu tô com um gráfico aqui. Primeira coisa, eu vou vir aqui no livro de ordens, o Orders Book. Isso não me interessa tanto nesse momento. Eu vou clicar no X para fechar ele. E vou fechar aqui também o Last Trades. Por quê? Eu quero o gráfico maior aqui na tela
para poder facilitar a minha visão. Agora eu vou puxar, tá vendo aqui, ó, esse ponto? Quando eu paro o mouse aqui em cima, eu consigo organizar assim e puxar ele lá para baixo. Então eu vou puxar ele lá para baixo porque eu quero ter uma visão melhor aqui desse gráfico, certo? Agora que eu já tenho uma visão melhor do gráfico, eu vou tirar um pouco o zoom, você pode fazer isso com a bolinha do mouse. E você tá vendo que esse gráfico tá muito louco, o Bitcoin tá tipo assim, ele sobe muito, ele desce muito. Se eu mexer aqui do ladinho, ó, eu consigo inclusive diminuir e aumentar a largura dos candles, tá? Os candles são igual eu falei, você tem que ter, cara, você tem que pelo menos conhecer um mínimo da análise gráfica, senão isso não vai funcionar para você. Então, de verdade, mais uma vez, se você não sabe nada de análise gráfica, você não sabe o básico do básico, quer ver um topo e um fundo, procura aí no canal a aula de análise gráfica, onde eu já te ensinei isso. Depois que você assistir a aula de análise gráfica, você volta aqui, porque senão você vai ficar perdido a partir de agora, tá? Então eu tô aqui nesse gráfico no tempo de 1 minuto. 1 minuto não tem muita relevância, 1 minuto é tudo muito louco. É melhor a gente operar com um gráfico mais alto, de 5 minutos. A partir de 5 minutos é legal para a gente operar, tá? Para tomar algumas decisões. Então, quanto maior for o tempo gráfico, mais relevante ele se torna. Primeira coisa que eu faço normalmente é vir aqui no gráfico, eu vou pegar o gráfico de 1 mês. Por que o gráfico de 1 mês? Porque aqui vai ficar muito mais fácil para mim definir topo e fundo. Então eu vou pegar aqui o topo e o fundo do último mês, do mês atual, né? Primeiro. Então primeiro aqui, ó. Topo do mês atual tá aqui. Eu desconsidero o rabinho do candle, tá? Eu vou só realmente no candle, na parte inteira dele. Então aqui eu tenho o topo e fundo do mês atual. Vou marcar também o topo do mês anterior. Beleza. Aqui eu já tenho duas marcações muito importantes de topo e fundo, talvez as mais relevantes desse gráfico, porque está no gráfico de 1 mês. Depois de 1 mês eu desço aqui para o gráfico de 1 semana. Vou aumentar um pouco aqui os candles e vou traçar também aqui topo e fundo nos últimos 3 candles do gráfico semanal. Então eu vou jogar aqui, aí eu vou mudar a cor, né? Só para mim não ficar muito perdido. Vou colocar uma cor mais apagadinha assim, para mim saber que o branco mais forte é o mais relevante. O branco um pouquinho mais fraco já é do semanal. Não é tão relevante quanto do mensal, só que ainda é mais relevante do que do gráfico diário. Então já tracei aqui alguns topos e fundos bem interessantes. Agora, eu vou descer mais o tempo gráfico para o diário. E olha só como só de ter feito essas marcações de topos e fundos de mês e semanas, você já vê como que o Bitcoin vem respeitando as marcações que a gente colocou aqui. Só nessa brincadeira aqui de mês e semana, a gente já tem topos e fundos muito relevantes para o nosso gráfico, para a gente fazer as nossas operações. Então, beleza. Agora que eu já tenho esses topos e fundos, eu vou colocar um indicador bem simples, para não complicar muito a parada. Já tem vários vídeos aqui no canal também sobre indicadores, mas se você está começando agora, não complica demais as coisas, tá? Tenta operar com topo e fundo e tendência. Aí você pode ir lá, Indicators, e adicionar uma EMA, que é o Move Averaging Exponencial, uma média móvel exponencial, e você pode usar a de 9 períodos. Por padrão, ela já vem aqui de 9 períodos. Tanto você pode vir em configurações, ó, length são os períodos, né? O pessoal usa muito EMA de 20, de 30, de 50. Você pode usar a de 9 por padrão. O que acontece com essa média de 9 períodos? Tá vendo que ela tá um traço azul que apareceu aqui? Eu vou mudar a cor dele, vou vir aqui nas configurações. Ao invés de deixar ele em azul, eu vou vir aqui no Style e vou deixar em amarelo para ele poder se destacar melhor para a gente, certo? Ó, agora a gente tem uma média amarela. Aqui no volume, tá vendo que tem um zoinho? Eu vou tirar o zoinho ali, porque eu não quero que o volume roube muito nossa cena agora, tá? Eu quero focar aqui no gráfico. Então deixa o volume desaparecido por enquanto. Qual que é a função dessa média de 9 períodos? Ela sempre vai funcionar meio que como um imã aqui dentro do nosso gráfico. Então, se você prestar atenção aqui no gráfico diário, você vê
que o preço tende a sempre seguir essa média de 9 períodos. Ele vai operando junto com a média, ó. E toda vez que ele se distancia da média, ela puxa ele de volta de alguma forma, tá? Esse é o padrão usando a EMA de 9 períodos. É um imã que vai deixar o preço sempre juntinho dela. Olha só. Olha esse período aqui, ó, nesse dia. Foi dia 10 de outubro que a gente teve a sexta-feira cinzenta. Olha o quanto o preço do Bitcoin se distanciou da média de 9. Então imagina o cara que abriu uma operação aqui nesse momento e depois ele foi fechar quando o ativo encostou de volta na média, ele fez 12% nessa brincadeira. Aí você imagina aqui comigo. Se você está alavancado, você está ali em 10x, você tem $50, você usou 10% do seu capital e você fez 12%, isso aqui dá mais de 5 doletas, meu irmão. Dá mais de $5. Você usou do seu capital $5 para fazer uma operação e ganhou 12% de 50, você mais que dobrou o seu capital em apenas 3 dias. Então, o que manda aqui quando você está fazendo operação no mercado futuro, no day trade, é a sua banca. Quanto mais dinheiro você tiver, melhor. Porém, você não pode ferir o princípio que eu te ensinei no início desse vídeo, que é o gerenciamento de risco. Então, não adianta você pegar todo o dinheiro que você tem e colocar aqui para começar a operar. Você tem que respeitar o gerenciamento de risco, começar com pouco, porque as primeiras você vai perder. Na teoria é tudo muito fácil, tudo muito simples, tudo muito lindo, mas na prática é outra parada, meu irmão. Então você pode ir acompanhando o gráfico e ver que toda vez que ele se distancia, ele tende a voltar, tanto para cima quanto para baixo. Igual nesse momento aqui, ó. Esse foi no dia 27 de outubro, ele chegou aqui em cima, o Bitcoin a 116 mil, se distanciou muito da média de 9 e depois ele voltou. Então o cara que abriu uma operação aqui e fechou quando voltou, fez 4%. Vamos usar uma base de 100? Imagina que eu estou usando aqui 20% do meu capital, alavancado em 10x, ou seja, eu estou fazendo operações com apenas $10, só que minha operação de 10 eu estou usando 100, que a corretora está me emprestando. Quando eu faço um trade que eu ganho 4%, eu ganhei $4, que é quase 50%. Ou seja, 40% da quantidade de grana que eu usei na operação. Você entendeu o poder da alavancagem? E aqui, por alavancar pouco, o risco de ser liquidado é muito menor. Eu diminuo esse risco e consigo operar de uma forma mais tranquila. Então, se você usar só essa média aqui, ela já vai te ajudar bastante. Inclusive, nesse exato momento, olha só, ontem o Bitcoin chegou aqui embaixo, ó. Quem abriu uma operação ontem, quando o Bitcoin chegou ali na casa dos 88 mil, agora, nesse exato momento, já está levando 3% de lucro. E olha a distância que o ativo ficou da média de 9. A média de 9 está aqui em cima. Então, o Bitcoin pode subir muito. Vamos supor que ele suba até a média ali, ó. É uma operação que pode colocar 6% de rendimento no bolso. Mas aqui a gente está olhando no gráfico diário. O ideal para o day trade, para fazer aquela operação mais rápida e ligeira, ganhar rápido e sair rápido, é você usar o gráfico de 5 ou de 15 minutos. Então vamos descer, agora que a gente já tem os topos e fundos bem relevantes aqui do nosso gráfico, a gente pode, inclusive, adicionar mais um topo aqui, ó, do gráfico diário, que é um topo interessante, esse aqui. Ou esse aqui, ó, que está mais perto do preço do ativo. Vou mudar a cor dele e deixar ele mais fraquinho ainda, para a gente saber que esse aqui é o topo do gráfico diário. Então, vou mudar até a cor, cara. Acho que vai ficar melhor. Vou deixar em laranja. Então, o topo do gráfico diário está em laranja para a gente saber que ele é o menos relevante aqui na nossa operação. Agora sim, eu vou entrar no gráfico de 1 hora ou de 5 minutos para a gente poder decidir a nossa operação. E você vê que aqui, ó, no gráfico de 1 hora, não tem uma entrada muito legal, ó, usando a média de 9. Ele está muito colado na média de 9 já. Quando ele chegou ali em cima, inclusive, ó, chegou no topo que a gente marcou ali, ele bateu ali em cima. Quando ele bateu ali, ele estava longe da média de 9. Então aqui teria sido um momento muito bom para abrir um trade. Quem abriu um trade ali, agora já pode fechar com 1% de lucro. Levando em consideração que 1% alavancado em 10
do capital que eu tenho é 10% de rendimento em uma operação, certo? Então aqui a gente já tem um outro exemplo de um trade que pôde funcionar muito bem. E agora, ó, ele está caindo aqui, ele está se distanciando da média de 9 períodos. Lembrando que tem aqui uma marcação já do gráfico semanal ou mensal, que isso aqui pode começar a partir de agora a servir como um fundo para o Bitcoin, tá? Essa marcação aqui, ela pode atuar como um suporte para segurar o preço aqui. Então, nesse caso, eu não estou vendo uma oportunidade de operação ainda. Vamos descer aqui para o gráfico agora de 5 minutos, que é o mais loucura. Aí aqui as operações tendem a ser bem menores, tá? Então, quanto maior o tempo gráfico, maior o tempo que você vai ficar numa operação e maior pode ser o seu rendimento. Quanto menor o tempo gráfico, aqui serão operações rápidas. Aí você vai ver o que vai funcionar melhor aí para a sua estratégia. Então, você vê, ó, que dificilmente ele fica muito tempo longe aqui da média de 9. Ela é um imã muito forte, ó. Quando ele se distancia muito, é o momento de abrir a operação e esperar o ativo voltar. Agora mesmo ele está se distanciando ali da média de 9. Talvez, quando ele se distanciar mais, se ele chegar aqui nessa linha branca, seria um ótimo momento para mim abrir uma operação. Só que não adianta eu querer fazer uma operação agora, sendo que não está dando o sinal claro ainda de entrada. Então eu tenho que esperar. Um outro indicador que eu gosto de usar, quando você for operar inclusive, nunca use muitos indicadores, senão você acaba ficando perdido, tá? A gente já colocou aqui topo e fundo no gráfico. A gente já sabe que o Bitcoin nesse momento ele está em tendência de queda, que o preço está caindo, então ele está em tendência de queda. O ideal é você nunca operar contra a tendência, ou seja, seria muito bom você esperar ele se distanciar da média de 9 na parte de cima e abrir uma operação de short, porque o Bitcoin está em tendência de baixa nesse momento. E você pode usar um outro indicador que se chama o RSI. Beleza, ó. Relative Strength. O RSI, como funciona? Eu já fiz um vídeo explicando sobre ele, mas basicamente é o seguinte. Você está vendo que tem 3 marcações aqui no RSI. A linha de cima, de baixo e a do meio. Quando o ativo chega aqui na linha de baixo, provavelmente ele vai começar a subir. E quando bate aqui em cima, ele está sobrecomprado. Então quer dizer que já teve muita compra e o pessoal vai começar a vender. Ó. Pode ver como ele se comporta. Normalmente o RSI vem, ele bate em cima e bate embaixo. Bate em cima, bate embaixo. Ele fica nesse jogo ó, o tempo todo. Pode ver aqui, ó. Bateu em cima, bateu embaixo, bateu em cima, bateu embaixo. Ele vai seguindo esse padrão. Então você pode estar usando o RSI também para se direcionar. Nesse caso aqui, veja bem que agora o ativo já está se recuperando. Ele já está voltando ali para a média de 9 períodos e a gente tem um fundo traçado aqui na linha branca. Então se por acaso o Bitcoin chegar aqui nessa linha branca, distanciar da média de 9 períodos amarela e o RSI, que já está aqui embaixo, chegar mais fundo, aí eu já tenho 3 confirmações que seria um bom momento para mim iniciar um trade. E sempre que você for fazer o trade apostando na alta, você faz um buy, que é um long. Quando você for apostar na baixa, você faz uma venda, um sell, que é um short. Agora, nesse exato momento, não tem operação para a gente fazer aqui no gráfico do Bitcoin. Olha só como ele está. No de 5 minutos não tem oportunidade. Porque o fundo está aqui, a EMA de 9 está muito perto, o gráfico do RSI também não está dando muita oportunidade, então é o momento da gente ficar olhando. O que você pode fazer é deixar uma ordem aqui meio que engatilhada, né, agendada ali na ordem limite. Como que você faria isso? Você vem aqui, ó, limite. Aí você vai escolher o preço de entrada. Então, o preço de entrada seria mais ou menos, a gente pode jogar aqui, ó. O fundo que a gente marcou está 91.503. Então, você pode jogar aqui um preço de entrada em 91, contando que ele vai bater aqui e vai subir. Não, vamos deixar 503 mesmo. Contando que ele vai bater e subir, certo? Aí você vai fazer uma operação de long, apostando na alta. Quando ele bater aqui, ele volta, que ele vai ser puxado pela média de 9. Então, eu clico aqui, long. Aí essa operação vai ficar agendada, ó. Então, vamos ver aqui, ó, as informações. Ele está falando, ó, você está usando uma alavancagem de 10x.
a sua posição será de $100 para esse trade. Você está usando $10 do seu dinheiro e você tem disponível $50. Você está usando uma margem isolada. Então, por acaso, se meu trade der errado, a única coisa que eu vou perder é esses $10 que eu estou usando nessa operação específica. Eu não perco todo o meu capital. E o preço estimado para mim ser liquidado, né, para mim perder toda a minha grana dessa operação específica, é com o Bitcoin batendo $82 mil. Então, se quando ele chegar em 91 mil, a operação vai ser aberta. Se ele continuar descendo e chegar em 82, eu sou liquidado e perco essa operação. Se não, a operação vai levando até a hora que eu disser chega. Então eu vou clicar aqui, ó, bui. Pode ver, a operação não foi aberta, tá? Só vai ser aberta se o Bitcoin encostar nessa linha verde que ficou aqui no gráfico, tá vendo? Então tá ali a linha verde, é uma operação agendada. Se o Bitcoin bater ali, ele abre minha operação. Se não, não. Então se eu puxar aqui e vir até aqui na parte de baixo do site, ó, você pode ver que tem uma ordem aqui ativa que não está funcionando ainda, ela só está ali no gráfico, uma ordem ativa que tá para ser aberta quando o Bitcoin chegar no preço que eu defini. O que mais eu posso fazer aqui nessa ordem para poder me preparar? Ó, vamos voltar aqui para o gráfico para mim te mostrar como usar o stop. Assim que a gente abriu a ordem, ele mostrou, ó, se o Bitcoin chegar a $82 mil, você vai ser liquidado. Então vamos supor que eu falo, cara, eu não vou deixar liquidar para mim perder todo o meu dinheiro. Se por acaso o Bitcoin abrir minha ordem aqui na parte verde e ele derreter até aqui embaixo, ó, eu acredito que ele tem uma grande probabilidade, se ele chegar ali até 90 mil, eu acredito que ele tem uma grande probabilidade de continuar derretendo. Eu não vou querer segurar essa operação por tanto tempo. Então, nesse caso, eu posso vir adicionar um stop aqui. Eu olho o preço, vou adicionar um stop loss, né, para mim diminuir o quanto eu vou tomar de prejuízo em 90 mil. Aí eu posso vir aqui, na operação que nem iniciou ainda, tá vendo que ali tem TPSL? Eu clico ADD e Set Stop Loss. Aí aqui no Stop Loss eu coloco, ó, se o Bitcoin chegar a 90 mil, eu quero que para. Eu vou perder só $1,72. Não quero perder todos os meus $10. Vou perder só esses 1,72 e paro esse trade para mim não tomar um prejuízo maior. Confirmo. E pronto, meu irmão. A partir desse momento, a sua operação já está protegida no ponto de que, se ele cair muito, a sua operação vai ser cancelada aqui embaixo, nos 90 mil. Você pode até adicionar uma linha no 90 mil para você saber onde que sua operação seria cancelada. Então vem aqui, ó, 89, 90. Pronto. Aí você deixa em vermelho, quer dizer que se a sua operação, o Bitcoin começar a cair, quando ele chegar na linha verde, vai ativar o seu trade. Se ele bater na vermelha, ele cancela o seu trade e aceita o prejuízo de $1,72. Você está entendendo como tem recursos para você operar de uma maneira mais segura, sem se expor tanto ao risco? Quando você vê muitas pessoas perdendo muito dinheiro, é porque elas metem o louco. Elas arriscam de verdade, faz operação sem stop, alavanca sem X, achando que realmente vai prever o que o mercado vai fazer. Não tem como você prever, cara. Tem como você trabalhar com as probabilidades. Então, nesse caso aqui, seria muito interessante. Aí, vamos supor que ele bate aqui e começa a subir. Aí você vai começar a ganhar. Você vai começar a ficar positivo. O que você pode fazer? Você pega esse stop e começa a arrastar ele lá para cima. Ó, rapaziada, eu tava aqui editando o vídeo, aí eu fui abrir aqui o nosso trade, só para mim dar uma olhada no que tinha acontecido, e olha que interessante. Olha o que ele fez. Ele veio aqui certinho quando se distanciou, pegou no gatilho do trade que a gente tinha agendado e abriu a operação para mim. Então agora eu tô aqui, ó, com uma operação ativa, um open position. Nesse momento eu tô com 3,46% de lucro nessa operação em poucos minutos. O tempo de eu gravar e começar a editar o vídeo. E eu poderia ter fechado aqui em cima já, ó, em 92, que eu teria ganho uma grana. Se eu quiser fechar essa operação agora, eu já embolso aqui, ó, 3,22%. É isso mesmo que eu vou fazer, ó. Para fechar a operação é muito simples. Se eu quiser, eu venho aqui do ladinho e clico Market, que ele fecha a operação a mercado, vai fechar na hora para mim, ó. Ok? Aqui eu posso fechar, inclusive, só uma parte. Vou fechar 50% da minha operação
e deixar os outros 50% correndo para ver se eu ganho mais. Você tem essa opção também, tá? Mas eu vou fechar aqui a operação inteira. Confirme. Acabou. Embolsei, meu irmão. Simples assim, ó. Fiz 3% aqui só no tempo de gravar um vídeo e começar a editar para você. Fiz 3% de lucro nessa brincadeira usando apenas $10 de capital alavancado em 10x com um movimento bem curto do Bitcoin no gráfico de 5 minutos. Agora, continua aí com a conclusão do vídeo. É simples assim você entender o day trade. É claro que explicar na teoria é muito mais fácil do que na prática. Mas a prática você só vai entender quando você realmente começar a operar. E olha lá, ó, Bitcoin está caindo. Talvez ele chegue ali, ative essa minha operação e ela já está toda configurada para mim poder ganhar uma grana. Inclusive, se você quiser falar, meu, eu não quero esperar, não quero ficar de olho, porra, eu tenho que sair daqui a pouco, eu vou pro shopping, vou almoçar, vou sair com a família, fazer alguma coisa. Quando o Bitcoin chegar ali em cima, ó, eu quero finalizar essa operação e surfar esse lucro. Quando ele chegar ali na minha linha laranja, que foi um topo que eu tracei, eu acredito que ele vai bater ali e continuar derretendo. Beleza. Então você olha ali, o preço está em 93 mil. Ok, você vem aqui no seu gráfico, já tem o SL definido, você clica ali para adicionar um take profit, que é para ele fechar a operação com lucro. Aí você olha o preço ali, 93 mil, ok. Bitcoin, se você chegar em 93 mil, finaliza a minha operação. Aí ele vai finalizar e vai coletar aqui para você, ele já mostra, ó, vai te dar 1,60 de lucro, $1,60 de lucro. Isso aqui representa 16% do capital. Cara, eu estou operando com $10. Se eu ganhar 1,60, eu fiz 16% de lucro. Ai, 1,60 não é nada. Não tem problema que 1,60 não é nada, cara. Você tem que ver a porcentagem. Se eu estivesse operando com 1.000, esses 16% seriam $160 no meu bolso. Por isso que o mais importante é que você aprenda com pouco e vai perdendo pouco para que quando você tiver muito, você já esteja preparado para continuar ganhando e gerenciando o seu risco. Imagina você fazendo operaçõezinhas aqui, tirando $50 por dia. É muito, né? $50. Brincadeira. Pô, você merece ganhar dinheiro, cara. $50 por dia é 300 pau, mano. Imagina você fazendo R$300 todos os dias aqui brincando de operação. Claro que vai ter dia que você vai perder, é normal. Mas se na média do mês você sair bem, você consegue aqui fazer seus R$3.000 de lucro todos os meses. Operando aqui com poucas operações. Não adianta ficar muito louco também, deixar de dormir, deixar de fazer o que você precisa fazer, deixar de comparecer com a sua esposa para ficar aqui olhando o gráfico. Pelo amor de Deus, cara. Passei todas as ferramentas aqui para você deixar sua operação automática. Se eu quiser simplesmente fechar essa tela aqui e ir embora, minha operação já está toda configurada aqui. Simples assim, lindo demais, tá tudo configurado. Eu nem preciso ficar aqui mais. Posso fechar a tela e dormir e voltar amanhã para olhar o que deu essa operação, se deu bom ou se deu ruim. Então é assim que a gente começa no day trade, tá? Mais importante, se você está começando agora, não sabe nada, treina, cara. Nem que você opere usando $1, comece a fazer operaçõezinhas de $1 para você testar, para você aprender, para você ver como funciona. Não queira meter o louco, chegar atacando grana aqui sem você saber o que você está fazendo. Aprende primeiro. Você viu que eu te passei só conceito simples, só coisa muito simples que qualquer pessoa consegue bater o olho e entender. O único requisito era que você soubesse o básico de análise gráfica. Sabendo o básico de análise gráfica, você consegue fazer isso que eu te expliquei aqui. Se quiser aprender um pouco mais, eu vou deixar aqui, ó, uma playlist completa com várias dicas de operações que você pode estar fazendo aqui no mercado futuro da Margex, usando os indicadores que a Margex te oferece para você poder aumentar suas chances de sair lucrativo nessa brincadeira.